Aprendi com o teatro a observar a dinâmica interna das coisas animadas e aparentemente inanimadas. Não para imitá-las, mas para tentar perceber seus ritmos. A arte não necessariamente imita a vida, mas a recria, a processa e devolve uma outra vida ao mundo. É importante para alguém que faz teatro observar para recriar, o que chamam grosseiramente de imitação. É uma atitude quase infantil essa de imitar. Imitamos muito quando crianças. É como se todo o corpo quisesse viver por dentro aquilo que se vê e que ouve. Alguns seres humanos de milhares de anos atrás achavam bom vestir a pele da fera e imitar seus movimentos para enganá-la e pegá-la. São muitas as danças antigas no mundo inteiro que imitam animais, como que para nos lembrar o quanto somos bicho, o quanto somos parecidos com eles fisicamente e internamente. Somos animais, e não há nada depreciativo em dizermos isso. O uso depreciativo do termo animal só vem aparecer nas línguas modernas depois do século XVII, quando o corpo e com ele todos os animais foram declarados pela razão humana, aquela que se considerava esclarecida e se dizia soberana, meras máquinas. Todos os animais que habitavam essas bandas, hoje, alguns deles já não habitam mais. Onde será que foram parar? Como vivem hoje aqueles que sobreviveram à cidade, uma vez que toda a cadeia alimentar já foi alterada pelo processo de urbanização? Chamam a era em que vivemos de antropoceno. Significa uma era nova, a era humana. É como se nos colocássemos no centro dos acontecimentos do mundo. Como se tudo o que existisse neste planeta estivesse a serviço de nossos interesses. Me vem à cabeça a fala de Ailton Krenak, no seu livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Excluímos da vida, localmente, as formas de organização que não estão integradas ao mundo da mercadoria, pondo em risco todas as outras formas de viver. Domar, domesticar, controlar e transformar em produto. Fazemos isso com os animais, fazemos isso com os nossos próprios corpos. Algumas vezes fiz animais em cena ou representei personagens baseados em animais. É uma experiência muito interessante tentar, de algum modo, trazer para o seu corpo características de um corpo de outro animal. E realmente fui constatando o que já disse anteriormente. Nos parecemos muito com os bichos. Na cultura da yoga, uma série de asanas, posições, nos remetem ao corpo de diversos animais. Olhando os animais daqui, pensamos em fazer a mímica deles. Não a mímica no sentido de imitar algo somente, mas sim no sentido de buscar uma dinâmica interna do animal. Tomar consciência do meu corpo a partir do corpo dele. Talvez seja estranho para alguns brincar disso aqui no parque, mas talvez seja importante quebrar algumas barreiras. Fazer mímica é para o ator, para a escrita e para a interpretação um ato fundamental, o ato primeiro da criação dramática. Antes de começar, me aqueço. Me coloco na posição de 4 apoios e flexibilizo minha coluna, passando da posição do gato para a posição da vaca. Inspiro, vou para a posição do gato. Expiro, posição da vaca. Faço isso 4 vezes.
Apoio os dedões dos pés no chão, inspiro e expiro elevando o quadril no alto. Faço a posição do cachorro olhando para baixo. Palmas das mãos abertas no chão, peito aberto em direção às pernas. Calcanhar em direção ao solo, respiro na posição do cachorro. Inspiro. Expiro, repouso em 4 apoios e mergulho dobrando os cotovelos. Vou para a posição cachorro olhando para cima. Respiro na posição. Inspiro, volto para 4 apoios e depois, mergulhando, retorno para cachorro olhando para cima. Faço essa pequena sequência mais uma vez. Retorno para a posição de 4 apoios. Nos parques da cidade, somos surpreendidos por alguns animais que são típicos da região centro-oeste, alguns teoricamente livres. O macaco-prego é um deles. Neste parque em particular, podemos encontrar diversos deles. Observe o seu corpo, suas ações, a qualidade de seus movimentos. A busca do corpo animal começa pelos pontos de apoio. Como se sustentam no solo? Como são constituídos seus apoios? Em que diferem dos nossos? Começo a pensar que meus pés são suas patas. A parte de baixo do meu corpo é do macaco-prego. E percebo como seria pisar e caminhar com os pés dele. Como se comporta minha coluna? Minha cabeça, como se movimenta? E os braços, como reagem? Tento perceber atentamente como meu corpo se comporta com minha nova base. Caminhando como um macaco-prego, já me conecto com o ritmo que ele possui. Tento agora pensar na coluna do animal. Aproximo minha coluna à coluna dele. Como é o seu peso? Quais são as sensações que esse corpo me traz? Seus braços agora são meus braços. Sua cabeça é a minha, inclusive seu olhar. Aos poucos, me transformo nele e brinco de ser esse bicho que tanto chama minha atenção. Experimento o que chamamos de estado macaco-prego. Desempenho agora ações que o bicho desempenha: correr, andar, saltar, comer. Observo suas ações e as incorporo. E se o macaco-prego fosse uma pessoa, como ele seria? O que ele faria? Jogar a partir do corpo do macaco-prego é difícil. Mas fico pensando, como seria fazer isso a partir de um calango? É impressionante a rapidez com que ele se movimenta. Assim como o macaco-prego, ele nos desperta a curiosidade. Decidimos observá-lo e segui-lo em seu percurso.